eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Obrigada, Senhor. Te louvamos, Deus, te exaltamos. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de convidar o pastor Sandro. Bom dia. Bom dia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eclesiastes capítulo 7, a partir do verso 4 diz: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção de tolos. Obrigado pela palavra, pastor Edvaldo. Obrigado, meus queridos irmãos. Privilégio de estar aqui. Talice, obrigado. Obrigado pela sua família linda. Obrigado pelo tempo juntos. Obrigado pelas orações, pela parceria. Você é bênção. Zé Carlos foi bênção em nossas vidas. Muitas experiências, muitas vitórias, momentos de padaria, momentos na minha casa, momentos no sítio, na sua casa, momentos no salão, momentos de dúvidas, questionamentos, mas o Senhor sempre esteve conosco. Os teus filhos lindos, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelo tempo precioso que Deus nos proporcionou, que o Senhor continue te sustentando, cuidando de ti, do Guilherme, da Gigi, que as nossas orações e a nossa amizade continuem perpetuando, porque um dia estaremos com o Zé Carlos, um dia todos nós estaremos no céu, louvando a Deus juntos. Obrigado pelos pastores que pastorearam o Zé Carlos. Obrigado pelas orações, amigos visíveis e invisíveis, amigos de toda hora. Obrigado, Gil. Obrigado pelas nossas conversas, pela nossa parceria, nossa amizade. Tive o privilégio de estar com essa família um tempo. E tive o privilégio de ir no hospital, conversar com ele, rir mais uma vez, brincar e saber que um dia todos estaremos juntos. Louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus pelo pastor dessa igreja, pelos irmãos da Igreja Batista do Bandeirantes, do Parque, da Igreja Batista em Vila Manchester, dos amigos, vizinhos e todos que o amam, os pais, a família, sem palavras. A minha palavra é gratidão. E a minha palavra é esperança, porque estaremos juntos. Eu quero orar por vocês. Soberano e amado Pai, nós te louvamos, porque a sabedoria vem do Senhor, para colocar na nossa boca palavras que sejam bênção, que fiquem marcados nos nossos corações os momentos tão maravilhosos que tivemos com o Zé Carlos aqui na terra. Muito obrigado, Senhor Deus, por tantas vezes que Ele pregou, tantas vezes que Ele deu aula, tantas coisas que Ele fez na Tua obra aqui na terra. E hoje Ele está nos Teus braços. Um dia estaremos contigo, Senhor. Um dia estaremos com o Zé Carlos. Enquanto isso, nos fortaleça aqui na terra, Senhor. E que a vida, o legado que o Zé Carlos deixou, seja de testemunho, para que muitas pessoas se convertam aos Teus pés, para o aperfeiçoamento dos santos e para o nosso crescimento na estatura e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A salvação pertence ao Senhor. E nós somos privilegiados, eleitos pelo Senhor,
de estarmos aqui juntos, louvando, adorando o Teu nome, por tudo aquilo que o Zé Carlos fez e o legado que ele deixou. O amor, a misericórdia e a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos vocês. Nós temos vários pastores que estão aqui, mas gostaria de convidar agora o irmão Paulo Donizete. Bom dia a todos, que a paz do Senhor. Eu convivi com o Zé Carlos, eu e a minha família, o José Carlos, a Natalice, um casal maravilhoso, onde formou uma família maravilhosa, e nós convivemos esses últimos anos no grupo pequeno, ao qual fazíamos parte, e muitas vezes ali ele ministrava uma palavra de ensino, ministrava uma pregação, e o que eu guardo, o que eu levo dele é assim, um grande amigo, um grande amigo, uma grande pessoa, alguém sempre disposto a fazer, a ajudar, não medir esforços para nada. Ele era meio turrão, tinha hora que eu puxava, menos, vai devagar aí. Mas uma grande pessoa, um grande ser humano, E, por último, aqui na igreja, nós tivemos a oportunidade, o privilégio de ter ele como líder do ensino aqui na igreja, o qual, para mim, foi momentos assim maravilhosos, porque eu fiz parte, eu era um dos professores junto com ele, e ele nos liderou por vários anos aí, e creio que, através disso, ele abençoou a igreja, abençoou a todos que participou junto conosco na Escola da Caminhada, E o que eu tenho de recordação e que eu vou guardar sempre dele é assim, é essa pessoa maravilhosa, ao qual eu aprendi muito, conversávamos muito, tínhamos aulas piloto, que a gente chamava de aulas pilotos aqui, que eram uns bate-papos assim, que jamais a gente vai se esquecer. Muito edificante, muito prazeroso, momentos assim, marcantes mesmo nas nossas vidas. E, infelizmente, hoje é um dia triste, porque ele partiu, mas, por outro lado, um dia feliz, porque nós sabemos que a nossa fé em Cristo ela tem que valer nesse momento, é nessa hora que a nossa fé tem que ser realmente forte. Apesar da dor, a gente precisa saber e crer que isso não é o fim. E um dia nós vamos passar por tudo isso também, e vamos nos encontrar com Ele na glória, como já foi falado aqui. Mas que Deus possa continuar nos abençoando, nos enriquecendo aí com a sua graça, com a sua misericórdia, e que o Espírito Santo dele possa confirmar sempre nos nossos corações essa verdade tremenda, que é essa viva esperança que temos em Cristo Jesus, aí, com a sua morte e ressurreição. E que Deus possa abençoar a toda a família. Viu, Nata? Que Deus possa confortar sempre, Eu lutei até o último momento, crendo em um milagre, E, infelizmente, Deus resolveu de uma outra maneira, então a gente não tem muito o que fazer, E sim, entregar nas mãos dele. Que Deus abençoe, tá? Era isso. Gostaria de convidar o pastor José do Limoeiro. Graça e paz nesta manhã. Nós queremos deixar nossa palavra de consolo, de conforto, coração da família, Nádia. Entendemos que vivemos para esse tempo, o tempo que o Senhor tem para nós, nós vivemos para ir em encontro com o Senhor. E é isso que o Zé fez primeiro do que nós. Não sabíamos quem ia primeiro, Mas prova o Senhor, levá-lo, Como diz o salmista, precioso é esse momento aos olhos do Senhor. Um justo, ele vive para isso, para esse encontro com o Senhor. E se nós estamos tristes, o céu tem festa, porque um dos remidos se encontra lá, para a glória do Senhor. Nossa
Oração, minha irmã, família, amigos, é que Deus possa suprir essas necessidades, a ausência, né? A necessidade da ausência desse carinho, desse amor, desse cuidado que ele sempre teve, né? E eu tive esse privilégio, né, de poder conviver um pouco, né, viver um pouco, né, alguns momentos ao lado dele. Esteve na nossa igreja algumas vezes, né, nos abençoando, levando a palavra do Senhor também. Tenho ovelha na minha igreja que é fruto, né, de um trabalho, né, dessa família, e para nós é um privilégio poder estar aqui, né? A Val está ali, trabalhou com o Zé há muito tempo, e quando eu a conheci, né, ele disse: pastor, eu estou deixando aqui alguém para o senhor cuidar. E partiu sabendo que está sendo cuidado. Então, Nath, ainda está sendo cuidado e vai ser cuidada, né, enquanto Deus nos permitir estarmos juntos, né? E, então, assim, irmãos, foi um homem, um evangelista, um pregador do Evangelho, que deixou seus frutos na terra. E eu louvo a Deus pela existência dele, por fazer parte da história dele, por ter tido esse privilégio dele fazer parte também da nossa história, né? E que Deus, né, possa abençoar, confortar, aí suprir todas essas necessidades, né? Está num bom lugar, Nath. Então, um dia nós nos encontraremos, né? Que Deus continue nos sustentando para que nós possamos levar avante o legado que o Zé também nos ensinou, tá? Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Pastor Gentil. Todos esses pastores que estão presentes e que estão falando tiveram a oportunidade de ter a companhia do José Carlos como cooperador em seus ministérios. Graça e paz, amados. De verdade, viu, Natalice? Graça e paz. Porque é isso que tem sustentado você, tem nos sustentado. A graça do Senhor não é apenas uma saudação aqui, mas de verdade nós precisamos. E Ele tem sido esse Deus de graça e paz. Amados, eu vou falar em meu nome um pouquinho, ler um versículo, mas também eu represento a pequena e grande Igreja Batista Esperança, aqui na região, que não conheceu o irmão José Carlos, mas acompanhou a ele e a família em oração comigo nesses últimos meses, viu, irmã Natalice? Recebi a palavra que eu tenho entre 30 e 35 minutos, né, pastor? Amados, rapidamente, eu quero só relembrar, parece que não vai dar tempo de ler aqui as duas passagens que Deus colocou no meu coração, mas fruto de uma série de pregações sobre as promessas de Deus. E nessa reflexão e buscando nas Escrituras, eu posso afirmar que existem duas promessas de Deus que são talvez as mais significativas, não sei se posso dizer importantes, mas que toda pessoa precisa atentar para essas duas promessas. A primeira é que Jesus disse que Ele iria voltar para a glória, mas não nos deixaria sós. Que Ele deixaria a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, não só para estar com os crentes, mas para estar nos crentes, vivendo no crente. Então, quando analisado isso com calma, como eu disse, não há tempo, né? João 14 fala dessa promessa, e ele disse que estaria conosco para sempre. E a outra promessa está em 1 João, e aí dá para eu ler, porque é tudo resumido em um único versículo. Olha que coisa impressionante as Escrituras, né? E esta é a promessa que Ele nos fez,
a vida eterna. Deus cumpre as suas promessas. Nós nem sempre cumprimos. Os políticos prometem, muitas vezes não cumprem. Nós também. Mas Deus cumpre as suas promessas, porque Ele é fiel. Então, o irmão Zé Carlos, ele já desfruta dessas duas grandes promessas. Nesta vida, você também pode desfrutar dessa promessa, da presença de Deus no seu dia a dia. Tanto a presença posicional, no sentido que Deus está, sim, presente na nossa vida, daquele que tem Jesus, como a presença perceptível do Espírito Santo. Queridos, nesses últimos dias, a partir de sábado à noite para cá, quando a gente esteve mais intenso lá junto com a família, como amigos, nós teríamos aqui uma série enorme de testemunhos de que o Espírito de Deus estava ali, irmãos. O Espírito de Deus, o Senhor estava presente. Jeová Samá, que é o nome de Deus no Antigo Testamento, um dos nomes, hoje é o Espírito Santo Samá, o Espírito Santo presente. E ele estava. Ele respondeu à oração da Natalice. Eu passei por uma experiência, pastor Edivaldo, muito intensa, porque Deus fez com que a Natalice saísse, depois de dias que ela não queria sair de perto dele, de jeito nenhum, ela saiu, foi mandar lavar as roupas na lavanderia, e ali estávamos, eu, minha esposa, a Líria e o Marcos e a Val. E ele parou ali, a gente teve esse momento difícil, na verdade, irmãos, mas o Espírito Santo estava ali. E a gente pensava, agora a Natalice vai ter que ser chamada. Vem, né, Lídia? Falou para vem. E ela, quando chegou ali, a gente ficou naquela expectativa. E não houve pânico, houve um controle perceptível do Espírito Santo. Então, essa é a promessa que cabe para a dona Nilza desfrutar, seu Oswaldo, que é tio, que é mãe, para todos nós. O Espírito de Deus está presente. Abre o coração, faz a seguinte oração: Jesus, salva-me. Jesus, vem morar na minha vida e me aceita como um pecador arrependido. E aí o Espírito de Deus vai vir morar no coração. É bíblico, é verdadeiro, e nós estamos percebendo isso. E a promessa da vida eterna, o Zé já está desfrutando. Você já recebeu a promessa da vida eterna? Só Jesus Cristo pode garantir essa promessa para você. Então, em resumo, queridos, espero que eu consegui expressar e fico com a consciência assim, mais em paz de que dentro desses rápidos momentos eu consegui transmitir isso que foi buscado diante de Deus em oração. Deus continue sustentando a família, e nós vamos até o momento do sepultamento juntos e depois também, Natalice, com seus filhos. Deus abençoe a Gi, né, para nós os íntimos, e abençoe o Guilherme, pastor. Pastor André. Sim. Eu e a minha esposa, nós casamos aqui nessa igreja e a família do Zé e da Nata fazem parte disso, né? Vocês nos abençoaram muito. Vocês cuidaram da gente, socorreram a gente de algumas formas que foram muito especiais e vocês fazem parte da nossa história por isso também, né? Eu tinha que falar isso, Nata, em primeiro lugar,
porque quando a gente soube dessa notícia, foi a primeira coisa que veio no nosso coração. Essa gratidão de a gente saber que nós fomos amados de tantas formas por você, pelo teu marido, pelos teus filhos, pela família de vocês. E essa marca que foi presente na vida do Zé e que envolveu a família de vocês de tantas formas, que sempre foi um impulso obstinado por conhecer da palavra de Deus e que moveu a vida do Zé em muitos sentidos, né? E é muito interessante que as vidas de vocês foram passando pelas vidas de muitas pessoas e boa parte dessas pessoas estão aqui nesse momento em torno de você, em torno dos seus filhos, em torno do pai, da mãe. E eu só queria, como esse testemunho de gratidão nesse momento, falar mais uma coisa, a motivação disso. Para mim, que envolve a vida do Zé, da sua família, e desse momento difícil que faz a gente estar juntos aqui agora, por incrível que pareça, é o amor. Né? O amor que conecta a gente com Deus, porque isso faz parte da natureza dele. E esse amor que ele coloca nos nossos corações, que conecta a gente uns com os outros, e que faz a gente estar aqui nesse momento, porque a gente ama. Só por causa disso. A gente sabe que não tem nada que a gente possa falar que vá curar, que vai ocupar, que vai substituir, mas porque tem um amor nos nossos corações. E a Bíblia diz algo que para mim é muito precioso: o amor jamais acaba. E eu creio nisso. O amor jamais acaba. E nós, se temos lugar desse amor de Deus dentro de nós, aquilo que o pastor falou momentos antes aqui, e, poxa, como isso queima no meu coração, é ter a certeza de que, apesar desse momento ruim, eu vou ver o Zé de novo. Ah, eu sei disso, eu vou ver o Zé de novo. A gente vai se encontrar. E ter essa certeza por causa do amor de Deus, eu acho que é a única coisa que pode sustentar você, Nata, os meninos, também ao pai, à mãe e a todos nós, né? Por sabermos que esse momento ele faz parte, infelizmente, nesse mundo, faz parte da história das nossas vidas, né? Eu queria deixar esse testemunho e essa palavra de gratidão e essa convicção forte que eu carrego no meu coração e que me deu desde o início a certeza de que eu tinha que estar aqui. Eu tinha que estar aqui com vocês. Eu tinha que estar aqui com vocês, diante de Deus, encontrando motivos até para agradecer quando parece que não tem razão para isso. Mas a Deus seja toda a honra, toda a glória, porque o Zé está vivo, gente. Você pode ter certeza disso. O Zé está vivo, ele não está morto. É difícil separar, né, dele, da presença, das experiências do caminhar juntos. Mas ele está vivo. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Amém? Pastor Gil,
A vida tem alguns paradoxos que a gente precisa aprender a lidar, mas um deles é que o sepultamento só é feito por aqueles que amam aquele que partiu. Usando as palavras do pastor André, a gente está aqui por amor. E o amor faz com que a gente sofra no momento desse. Um outro paradoxo que eu acho que a gente precisa aprender a lidar é que nós temos um Deus que nos sustenta, que nos guarda, que é todo-poderoso, que é criador de todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, se humanizou e sentiu as nossas dores. E nessa caminhada de Jesus na terra, conosco, enquanto ele vivia em carne e osso, ele se humanizou de uma forma que a gente só tem que olhar para ele e aprender como lidar com esses momentos difíceis, sendo humanos também. E o texto que eu estava meditando sobre isso está no capítulo 7 do livro de Lucas, que diz que Jesus ele está saindo da cidade. O texto fala que, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Aí o verso 13 diz que, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. A princípio, quando a gente olha esse texto e fala, como que alguém fala para uma pessoa que perdeu, alguém que ama, não chores? Parece estranho. Aparentemente fere a nossa racionalidade, mas vindo de Jesus tem muito a nos ensinar. E eu queria deixar dois princípios para a família Cardoso, para mim não esquecer e não correr o risco de esquecer o nome de ninguém. O primeiro deles é que, enquanto Jesus estava andando conosco enquanto ser humano, ele teve sensibilidade suficiente para olhar para uma pessoa e se compadecer do sofrimento dela. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer agora. Se compadecer com vocês. A gente está junto. Como o pastor Gentil mesmo disse, agora e depois. Conte com a gente. A gente sabe que a vida vai ter que entrar no eixo. E a gente quer fazer parte dessa jornada. E por que isso? Porque Jesus olhou para aquela mulher e se compadeceu dela. E o segundo princípio é o não chores. Ninguém de nós aqui consegue chegar para uma pessoa em luto e dizer não chore simplesmente por dizer. Mas Jesus pode. Eu, olhando esse texto, entendo que quando Jesus diz assim, não chores, é uma palavra de pacificação. Existem pessoas que Deus coloca na nossa vida que têm a capacidade de proferir palavras certas, na hora certa, no tom certo e para o momento certo. É o que Jesus fez com aquela mãe. Não chores, ele pacifica o coração. Família Cardoso hoje precisa ouvir as coisas certas, nas horas certas, e às vezes nem ouvir, só um ombro. Mas ser assertivo. É dar o ombro para choro. É no momento onde tiver mais intensidade de emoção, a gente sair disso, às vezes com uma piada. Piada, pastor? É, piada. Fazer um pouco a gente rir. E fazendo e lembrando da questão do riso, existe uma cena que eu e o Zé vivemos um tempo atrás, muito interessante. Nós estávamos na chácara, o Zé foi falar num acampamento de jovens, eu e ele, voltando desse sítio, meia-noite e pouco, de repente sentimos um tranco no carro. Paramos para ver. Quando o Zé olha, por baixo do carro, uma coruja. Atropelamos uma coruja. Aí o Zé, vamos socorrer a coruja. Como é que você faz isso? No meio do sítio, meia-noite e meia. Ele pegou a jaqueta dele, uma jaqueta de couro, abraçou a coruja e colocou no banco de trás do carro.
10 quilômetros depois, ele olha para mim e fala assim: Gil, dá uma olhada na coruja. Quando eu olho para trás, a coruja com o olho desse tamanho. Eu falei: ela acordou, Zé. Ele falou: rapaz, vamos pôr ela para fora, porque se ela acordar aqui dentro, a gente está pego. Paramos o carro novamente, tiramos. A coruja sobreviveu, foi embora. Era o Zé. Era o Zé. Ele era assim. Natalice, Giovana, Guilherme, toda a família Cardoso. Seu Oswaldo, a gente precisa tomar café junto, como tomamos aquela vez com ele, né, meu irmão? Eu não tenho nem condições de falar para a mãe dele. Mas depois eu dou um abraço nela. Mas o que eu queria deixar aqui como recado para nós é que sejamos a boca de Jesus agora. E vamos tomar para nós os sentimentos que Jesus teve com aquela mulher. O outro paradoxo da vida, eu quero terminar com isso, é que, ao mesmo tempo que o Zé está com as lágrimas todas secas diante do Pai, o Pai aqui também está enxugando as nossas lágrimas. Amém por isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Gil. Pastor Cláudio. Eu não sei se eu consigo. Zé é um amigo. Provérbios 17 diz que é muito bom ter um amigo. Diz que também a gente faz isso nos momentos mais difíceis da nossa vida. E é muito difícil falar de alguém que a gente tem tanto carinho. Zé é um daqueles caras que eu conheci uns 10 anos atrás, ou 11, nos Estados Unidos. E a gente ia à meia-noite, 2 horas da manhã, para o Walmart comprar coisas. Mas uma das coisas que eu mais aprendi com o Zé é que ele nunca queria que vocês olhassem para ele, mas olhassem para o Jesus dele. Ele amava Jesus. Ele sabia que tudo que ele já fez, por melhor que possa ser perfilado entre vocês, ou dito aqui pelos pastores, não tinha nada a ver com ele, tinha a ver com Jesus Cristo. Ele amava tanto essa igreja, conversava comigo sobre as vitórias, sobre os seus dramas. E ele queria que Jesus florescesse cada dia mais aqui, como amava a Natalice, a Gi, o Gui. Ele amava demais, ele lembrava de João capítulo 15, assim como eu vos amei, amem-se uns aos outros também. Zé entendia que a amizade gera vida, a amizade é humanizadora. E Zé entendia que numa sociedade tão egoísta, tão só, precisava se ter dentro do cristianismo um novo repaginamento, um repaginar do que significa ser cristão no que tange a amizade. Por isso eu não quero falar muito, e eu não quero falar sobre o Zé, quero falar sobre o Jesus do Zé. Pedir a vocês que vocês possam entender que ele amava Jesus de todo o seu coração, que ele tinha tudo na sua vida, e tudo que ele tinha na vida era por causa de Jesus. Então, eu não quero me demorar e dizer a vocês, se é uma das marcas que o Zé sempre olhou para o Evangelho, é que o Evangelho é tudo sobre Jesus. Mas ele deixou uma marca que eu aprendi na minha convivência com ele, é os cristãos, ou os cristãos, retomarem a condição de se tornarem amigos. Amigos mesmos. Amigos de verdade. Porque a Bíblia diz que é assim que a nossa sociedade vai nos conhecer.
precisamos retomar o significado do que significa uma cruz vazia. E eu amo o Zé por causa disso. Está na eternidade com o Pai, obviamente. E eu só quero pedir a vocês que amem cada vez mais o Jesus do Zé. O Zé a gente vai se ver daqui a pouco. Quem sabe, se estiver na eternidade, a gente planta uma igreja junto. Ele amava isso. Mas eu queria poder orar com vocês, não sei se vocês me permitem isso. Como foi falado aqui, o amor nunca acaba, o amor não desiste, mas esse amor não é dado a ser humano algum. Foi aquele ali. Aquele é o amor que nunca desiste, que nunca abre mão. E é esse amor que Zé sempre quis que vocês soubessem. Porque aqui nós desistimos, nós abrimos mão. Mas aquele lá não, nunca desistiu de nós. E é por isso que eu, que o Zé, que todos vocês um dia vamos estar, se estivermos em Cristo, junto dele. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esta manhã tão dolorosa, mas eu preciso, ao mesmo tempo que choro, eu preciso me declarar só e dizer que obrigado pela esperança que há em Ti. Obrigado pela Gi, obrigado pelo Gui, obrigado pela Natalice, obrigado pela sua mãe, por sua mãe. Obrigado pelo consolo. E obrigado pelo amigo que nós tivemos, Senhor. E obrigado porque ele nunca quis mostrar a sua vida, mas mostrar a vida daquele que vivia nele. Então, nós te pedimos que o Senhor seja restaurador e consolador dos nossos corações. E que o legado que ele deixou, Senhor, possa ser seguido por alguns, quem sabe por muitos. E a nossa certeza de confiança que temos é que um dia todos nós que cremos em Ti não existiremos para sempre, mas teremos vida eterna para sempre. Que é diferente, Senhor. O Zé está gozando contigo vida eterna agora. Nós te louvamos por isso, te louvamos não por esse momento, nesse sentido, Senhor, porque eu realmente estou bem triste. Mas nós nos encontraremos. Obrigado por teu filho, obrigado pela redenção, obrigado pelo amor eterno. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Edinaldo. Muito bom dia a todos, na bendita graça e paz do nosso Senhor. No meu relacionamento com o José Carlos, eu tive dois momentos que eu e ele brigamos. Um foi quando eu falei para ele que a hora que ele quisesse mudar de time, o Santos Futebol Clube estava de braços abertos para recebê-lo, para ele deixar de ser corintiano. Ficou bravo. Ele falou: o senhor não entende o que é ser corintiano. E o outro momento foi sobre política. Ai, misericórdia. Aí eu conheci Zé Carlos. Os pensamentos políticos do Zé
Não consegui. José Carlos era um homem de uma intensividade absurda. Ele era intenso em tudo. Vigoroso, não é? Em tudo. Um dia ele nos levou para a chácara dele. Intenso na generosidade, incrível. Foi um momento que eu nunca chupei tanta mexerica. Eu terminava uma, ele vinha e oferecia outra. E eu terminava uma, ele vinha e oferecia outra. As reuniões que ele fazia na casa dele, era muita festa, intenso na festividade. Incrível. A gente pedia para ele auxiliar em alguma coisa, era impressionante a rapidez com que ele se disponibilizava. Um servo no seu sentido amplo. Mas olha, se a gente quisesse, então, sintetizar, a gente tem que ir à carta aos Filipenses, capítulo 1. Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem está no lucro é o Zé. Está no lucro, irmãos. E se eu já pudesse estar onde agora ele está? A gente ainda tem que viver esse mundão aqui desse jeito aí. Ele está liberto disso. Está liberto. Para mim, o viver é Cristo. Esse moço viveu Cristo de uma maneira, com essa intensividade, que era uma coisa apaixonante. Agora ele está lá com ele. Aí eu faço uma pergunta. Existe alguma circunstância ou alguma situação em que viver é melhor do que morrer? Aí eu inverto a pergunta. Existe alguma situação em que morrer é melhor do que viver? Viver é melhor do que morrer quando está fisicamente saudável? Viver é melhor do que morrer quando se está mentalmente saudável? Viver é melhor do que morrer quando se está com a vida socioeconômica absolutamente no mar de rosas? Viver é melhor do que morrer quando a família está consumada, criada, os filhos vivendo vida própria, sem tanta dependência dos pais? Viver é melhor do que morrer quando ainda se tem sonhos para conquistar? E o inverso? Morrer é melhor do que viver quando se perde a saúde?
Viver é melhor do que morrer. Quando a vida socioeconômica não está mais funcionando, morrer é melhor do que viver. Quando se tem problema para tudo de quanto é lado. A única circunstância e situação em que viver é melhor do que morrer neste mundo é quando se tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador da alma e Senhor da vida. Morrer é melhor do que viver? Sim, quando se tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador da alma e Senhor da vida. A morte é um expediente para nos levar para a vida, que só conseguimos em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. O Zé está no lucro, o prejuízo ainda está conosco, porque ele agora está com Jesus definitivamente. Vai fazer falta para nós aqui, mas o reino do Senhor agora tem um camarada especial, como todos nós sabemos que ele era. Ele está nos braços daquele que por ele morreu e ressuscitou. Quero encerrar essa minha fala, porque eu teria muito para falar da vida desse moço na sua relação com as coisas do reino de Deus, lembrando da carta aos Romanos, capítulo 14, versos 7, 8 e 9. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E foi justamente para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Louvado e engrandecido seja o Senhor na vida dos Zé Carlos. Amém. Pastor Roberto, consta que no dia 21 de fevereiro de 1993 foi a conversão ou o batismo? Foi a conversão. Okay. Para não me perder, eu escrevi. 4 minutos ontem, depois de terminar de escrever, como eu sabia que o tempo ia ser bem curto, eu conferi para ver quanto tempo. 4 minutos. E eu dei um título, Na Minha Vez. Há cerca de 6 anos, eu acompanhei os dias finais de um homem muito precioso para mim. Era meu último tio. Ao ver a grande luta que ele travara com as dificuldades naturais desta vida, pensei muito
enquanto chegar a minha vez. Pensei muito. Enquanto chegar a minha vez de estar num hospital consciente, são os meus últimos dias. Imaginei-me no leito de um hospital, cercado por, tomar parentes e amigos, e eu consciente de estar vivendo os meus últimos dias. E um pensamento, desde então, tem tomado conta da minha mente, toda vez que eu penso nisto. Quando for a minha vez, gostaria que o meu coração estivesse igual ao de Jesus Cristo. Na hora que ele, Jesus, estava morrendo, naquele momento, os últimos minutos de Jesus, as últimas horas de Jesus, ele disse 7 frases que refletiram do que o seu peito estava cheio, a despeito do sofrimento que ele estava passando. Tais declarações foram: Pai, perdoa-lhes, coração cheio de graça, coração cheio de perdão. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele virou para um dos bandidos que estava sendo crucificado junto com ele, e esse bandido disse: Senhor, lembra-te de mim. E ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. E há uma discussão, né? Os teólogos são teólogos. Vai no grego, não era bem hoje. Não era, gente, é hoje. O Zé Carlos está no paraíso já. Hoje estarás comigo no paraíso. Esperança vai continuar. Mulher, eis teu filho. Jesus disse para a mãe: eis teu filho, se referindo a João, e disse para ele: eis tua mãe. Tenho sede. E disse: por que me desamparaste? Falou para o pai. E disse: está consumado. E a última palavra foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E faleceu. Sim, meus queridos, desculpe o meu olhar tão egoísta. É assim que eu gostaria de estar com o meu coração no meu dia de hospital, no meu dia de consciência. Estou nas últimas horas. Eu gostaria que meu coração estivesse cheio de perdão, dando e recebendo perdão. Eu gostaria que o meu coração estivesse lotado de esperança, certo do lugar para onde estarei indo. Gostaria que meu coração estivesse cheio de responsabilidades resolvidas. Quantas notícias a gente tem de pessoas que morrem e os filhos ficam brigando depois por nada. Certeza de ter realizado coisas boas e eternas. Eu gostaria que meu coração tivesse cheio de perdão, dando e recebendo. Coração com ausência total de mágoas, lotado de esperança eterna, na certeza de estar voltando para a casa do Pai. Derramando esta esperança no ambiente, para as enfermeiras, para os médicos, para os parentes, quem chegasse perto, que todos fossem contagiados por um coração cheio assim. Queridos, tudo isso é sobrenaturalmente possível.
Em mim é possível. E em você também. Em Cristo Jesus. Nele, eu posso viver as últimas horas da minha vida assim. Você pode. O José Carlos pôde. Tantas palavras que ouvimos aqui hoje, e todas verdadeiras, eu vi tudo isso. Mas a palavra do pastor Gentil, dizendo que nos momentos finais era perceptível a presença do Espírito Santo. Por isso que eu escrevi sobrenaturalmente. É só com Jesus, é só em Jesus. José Carlos pôde. Vimos isto. Nós vimos, eu vi. Eu fui lá, eu estive lá. Nós vimos isso naquele quarto, onde ele esteve na sua luta final. Minha irmã Natalice, que quantos anos, minha irmã? Guilherme Giovanni familiares. Que a esperança da ressurreição, a ressurreição dos mortos, seja o vosso grande consolo dos filhos e das famílias. E a nós outros, que essa esperança nos mantenha firmes em Cristo, assim como foi José Carlos. Tomara que eu tenha falado em nome de Jesus. Amém. Não sei se há mais algum pastor presente. Se não, gostaria de chamar o irmão Marcos Barbosa. Geralmente eu chego aqui e falo, boa noite, igreja, bom dia, igreja, com uma animação, né? E hoje não vai ser diferente. Bom dia! Amém. Eu sou suspeito de falar do Zé. Mas, sinceramente, eu vou ser sincero com vocês. Eu estou me sentindo tão privilegiado porque quanta sabedoria subiu aqui para falar. Quanta coisa boa. Meu Deus do céu. Sabe aquele amigo que você pensa assim, ele só é meu amigo? Mas quando a gente vê vocês aqui, a gente fala, obrigado, Senhor. Zé Carlos tinha muitos amigos, tem muitos amigos. Muitos não puderam vir, muitos disseram, estou trabalhando, mas o Zé está no meu coração. Nós vivemos, sim. Nós vivemos o sobrenatural de Deus. Nós vivemos, pastor, o amor, a esperança. Pastor José, o céu está em festa. O Senhor Deus, Todo-Poderoso, recolheu o nosso irmão para si. E nessa hora lá, Paulinho, ele está dando aula. Se é que eu posso dizer isso, não tenho teologia. A gente viveu momentos sobrenaturais. As piadinhas sem filtro. O amor que ele transbordou. A Cris falou assim, foi a primeira família que me acolheu. E o Zé me abraçou. Foi a nós também. Né, Camila? São momentos intensos que a gente vive. E a gente vive porque nós somos e temos o amor de Cristo em nós. Porque é em Cristo que amamos, né, pastor? E esse momento é um momento, vamos dizer, muito especial, sim. Eu diria que não triste. Talvez eu diria isso, porque eu vou lembrar do Zé com alegria. Eu vou ter muita saudade.
Ele aparecia de vez em quando na minha casa sem falar. Estou indo aí. Eu amava. A hora que ele chegava lá, eu falava: ô, meu irmão, vamos tomar um café. E era maravilhoso. Gente, Deus é maravilhoso. Dona Nilza, Deus é maravilhoso. Esse momento da senhora é só a senhora e Deus. O que nós podemos consolar é pouco. O que nós podemos falar, né, Gil? É pouco para Dona Nilza. Mas Deus, Ele há de consolar o coração. E, meus irmãos, a melhor coisa que existe, né, pastor? Amizade. Amizade. Porque é a amizade. É com amizade, pastor Edivaldo, que a gente consegue passar por todas as barreiras. Porque Jesus Cristo, Ele coloca amor no nosso coração para nós continuarmos sendo amigos. Amigos de verdade, sabe, Joel? Eu vou andar de moto, sim. Eu vou lá, no outro lado. Eu tenho amigos aqui. Sabe, Coca? Deixa o seu zap para mim, porque eu quero continuar sendo seu amigo, meu irmão. A gente tem que seguir juntos, na amizade, com amor, com carinho, lealdade. E posso falar? Perdão. Perdão, gente. Sabe por quê? Quando alguém chega para mim e fala assim: Marcos, me perdoe. Eu falo para ele: eu te perdoo. Mas também, meu irmão, eu te peço perdão. Porque muitas vezes a gente troca farpas. A gente se ignora. E aí a pessoa vem e pede perdão para a gente. E aí a gente fala: está perdoado, da boca para fora. Mas quando a gente fala: meu irmão, eu te perdoo, mas também você me perdoe. Porque eu também, mesmo que não tenha te falado nada, aqui eu pensei, eu consegui te matar também aqui. Vocês são lindos, a igreja está linda. E eu tenho certeza que o Zé, se estivesse aqui agora, ia ficar, né, muito maravilhado em saber que tem muitas pessoas que gostam dele, que amam ele. Muito obrigado, viu, Nata, por esse privilégio. Eu não sei se eu mereço. Mas a gente seguiu juntos, viu, Carlinhos? A gente seguiu juntos, meu irmão. Né? Sempre juntos. De vez em quando ele ligava para mim e falava: o que você está fazendo aí? Nada. Então vem para cá, vamos almoçar na Jaque. Vamos almoçar juntos aqui na Jaque. Então, gente, é assim. O Senhor Deus inspirou a Bíblia Sagrada. E os homens escreveram através da inspiração de Deus. Só que nós também escrevemos a Bíblia da nossa vida. Porque nós temos páginas em branco. Só que cada vez que tenha um acontecimento, a gente escreve na nossa Bíblia. E o Zé Carlos tem muitas páginas na minha Bíblia. Muitas páginas. Quantos foram os momentos juntos tocando confissões? E posso te falar, os conselhos que ele me deu para escrever na minha Bíblia nunca foram assim, Zé, hoje eu não estou legal com a minha esposa. Separa dessa mulher. Não. Nunca foi um conselho contrário. Foi sempre assim: se reconcilie com a sua esposa. Ela te ama e você ama ela, rapaz. Para com isso. Então as palavras do Zé ficam no meu coração, ecoaram com o tempo e continuam ecoando, porque as palavras não param, elas continuam
ecoando. Que o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia, possa fazer que nós todos continuemos assim, amigos e unidos. Em nome de Jesus. Então, o que eu posso dizer sobre Zé Carlos? E ele foi um amigo muito, muito, muito fiel. Ele tinha uma lealdade enorme a mim, para mim e algumas outras pessoas também. Ele amava Deus, ele amava a obra de Deus, ele amava a igreja, ele amava a plantação de igrejas, ele amava a família dele, ele amava os filhos. Ele foi um homem exemplar em vários aspectos. Na verdade, ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci no Brasil por volta de 2004. Ele impactou minha vida profundamente. Eu lamento que não pudesse estar mais perto dele, da família dele, da Natalice e todos, nos últimos meses, né? Porque agora voltei para os Estados Unidos. Mas de qualquer forma, ele foi um homem que, só para te dar uma ideia, cada vez que eu fui para São Paulo, ele me ajudava, me buscava, me levava aos lugares. Uma vez eu precisava ir para Itajubá, cheguei em São Paulo, ele me dirigiu para a igreja do nosso amigo Mateus. Ele foi um homem generoso, às vezes de uma forma secreta, ajudava pessoas de uma forma generosa, né? Ele amava os pastores com quem ele tinha contato, ele estudava muito, ele preparou muito essa questão de plantação de uma igreja. Eu falei com ele anos atrás que ele plantaria uma igreja, e embora o projeto nunca realmente acabou acontecendo, a verdade é ele acabou plantando uma igreja no coração de muitas pessoas, porque ele tinha um coração de evangelista. Ele foi um evangelista incrível, o amor dele por Deus, a igreja foi impressionante. Ele parou, por exemplo, eu fiquei sabendo de uma situação onde ele estava no Uber com alguém, numa dessas conferências de Atos 29, o cara estava com dificuldade, ele parou de orar pelo cara naquele momento. Ele foi simplesmente, ele viveu o que ele pregou, que hoje em dia não é tão comum. Ele viveu uma vida coerente com a chamada que Deus deu a ele. Nós precisamos entender que nem todo mundo precisa estar no ministério integral para fazer um impacto. Ele fez um impacto muito maior do que a grande maioria das pessoas que trabalham no ministério de uma forma integral. Natalice, evangelista também, absurdamente talentosa, particularmente com as crianças. E eu sei que Deus tem muito planejado para ela daqui em frente. Os filhos também, pessoas especiais. Deus abençoe a vida de Zé Carlos. Às vezes as pessoas falam que Deus leva algumas pessoas cedo porque Ele quer estar com eles. Eu não sei se isso é verdade, mas no caso de Zé Carlos, pode ser que isso seja verdade. Rest in peace, meu amigo. A gente ama você. Que Deus abençoe você lá no céu, a sua família aqui. Eu amo você, Zé Carlos. Eu amo a sua família. Eu sei que talvez você não esteja me ouvindo, você está com o Senhor, mas você está num lugar melhor que a gente. Então a gente celebra a sua vida e desejamos todo o melhor para você. Com amor e carinho, Jay, Luciane, meus 3 filhos e a rede de Atos 29 Brasil e Restore Brasil. Um abraço. O que falar do Zé? Um amigo, um irmão em Cristo, mas alguém que representou também como se fosse um irmão da parte carnal também. Uma pessoa que não media esforços para estender a mão, sempre esteve pronto a servir a causa do Senhor, servir as pessoas que estavam em roda dele. Dificilmente dizia um não, sempre estava disposto a ajudar aqueles que precisavam. Dizer isso com o coração triste, por um lado, pela perda do nosso amigo, nosso irmão, mas, por outro lado, agradecido pela vida que Deus deu a ele, a família que Deus permitiu que ele construísse. Daí ele
Com isso, a gente fica confortado, tem um conforto. Sabemos que o nosso Deus, ele tem um tempo para cada um de nós e cada um tem a sua missão a cumprir nesse mundo. E o Zé, sem dúvida nenhuma, ele cumpriu a sua missão. E o que fica é a saudade, uma saudade muito grande, mas a certeza que um dia nos encontraremos na glória, nos céus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu posso dizer um amém pela vida do Zé. Que Deus abençoe a família e nos abençoe, que estamos continuando na luta aqui na terra ainda. Pastor Eduardo, Pilar do Sul, Jardim Cananéia, onde o pastor José Carlos tinha chácara, um grande amigo. Há uns 2 anos atrás tive a oportunidade de conhecer, estava sempre presente aí nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, orando, intercedendo, ajudando. A nossa igreja, sempre que ele estava para cá, a gente já tinha a oportunidade de aprender com ele. Ele ia ali, derramava a porção de Deus sobre as nossas vidas, sempre presente. Muito marcante, nossa igreja não tinha placa e ele criou o logo, né? Fabricou a placa da igreja que está ali, né? E assistiu a necessidade da igreja. Então é um grande amigo, né? Se importava com a gente, sempre preocupado em orar. É um até logo, né? Um beijo no coração de toda a família aí. E em breve estaremos reunidos com Cristo aí, para a glória de Deus. Olá, meus queridos. Eu confesso, meus queridos, que essa é uma experiência muito difícil e muito nova para mim de falar a alguém, sobre alguém, não é? Pois às vezes as nossas palavras não conseguem expressar aquilo que a gente quer dizer. Eu e o irmão José Carlos, nós convivemos algum tempo entre os 2 períodos em que ele esteve conosco como membro da IBP. E isso me fez conhecer algumas marcas bem visíveis no Zé. A primeira delas, meus queridos, foi a disposição e a disponibilidade que o Zé Carlos tinha em servir. Como costumamos dizer, para ele não tinha tempo ruim. Fosse o que fosse, era só falar com ele e ele lá estava para nos ajudar. Em certas ocasiões ele surgia como um MacGyver, sempre encontrando um jeito de solucionar algum problema que aparecesse, não é? Então, disposição era uma das marcas do Zé Carlos. A outra que citei era a sua disponibilidade. Eu me lembro que, com raríssimas exceções, o Zé se negava a estar presente quando a gente pedia ajuda para ele. Bastava entrar em contato e lá estava ele presente, nos ajudando. Uma outra marca que eu via no Zé era o capricho com aquilo que ele estava responsável. Aquilo que a gente dava para o Zé Carlos, ele fazia com muito capricho. Durante os últimos anos que eu fui pastor aí na IBP, o Zé Carlos ficou responsável pela Escola da Caminhada. E essa sua marca de fazer tudo caprichosamente ficou visível a todos nós que nessa época estávamos aí na IBP. Eu lembro-me das reuniões que ele fazia com os professores aos sábados à tarde, sempre trazendo materiais de apoio, sugestões para que as aulas fossem mais dinâmicas e participativas. No domingo, então, as aulas do Zé eram sempre bem preparadas, ele as dava de uma forma envolvente e divertida, fazendo com que os irmãos que participavam absorvessem os princípios da Bíblia de uma forma bem consistente. Mas as marcas não acabam por aí. Outra marca que me chamava a atenção no Zé Carlos era o seu interesse pela expansão do reino de Deus. Além de ele servir na igreja, sempre caprichosamente, com dedicação, ele sempre estava buscando se integrar com outros ministérios que trabalhavam para difundir o Evangelho de Jesus. Eu lembro do Zé Carlos cooperando na formação de lideranças, fazendo viagens missionárias, enfim, sempre o Zé estava em movimento. Outra marca, meus queridos, é a generosidade do Zé Carlos.
sempre estava pronto para ajudar quem precisava, e não foram poucas as vezes em que eu soube que ele e sua esposa estavam a apoiar através do serviço iniciativas de ajuda aos menos favorecidos. Como disse no início, é muito difícil para nós colocarmos em palavras tudo aquilo que vivemos e conhecemos a respeito de uma pessoa. Posso dizer com toda franqueza que viver com o irmão Zé Carlos me ajudou muito na minha formação como cristão, pois aprendi muitas coisas nesse tempo que foi tão breve, mas que foi o tempo determinado por Deus. Irmãos, quando estivemos eu e a Lúcia aí no Brasil, tive 2 vezes a oportunidade de estar com o Zé e a Nata. Nessas 2 oportunidades, mesmo já apresentando os primeiros sinais da doença que o levou de nós, eu vi o tanto que ele e a Natalice testemunharam a respeito da sua fé. Todos que entravam no quarto onde eles estavam, fosse essa pessoa, um médico, um enfermeiro, qualquer outra pessoa, eles davam testemunho da sua fé em Cristo. Eu não poderia, nesse momento, apesar de estar falando do irmão Zé Carlos, deixar de honrar essa mulher valorosa que abriu mãos da sua própria vida para dia após dia, noite após noite, estar ao lado do seu marido. Natalice, você é um exemplo vivo da esposa que Deus quer que todas as mulheres de Deus sejam. Obrigado pelo seu testemunho. Enquanto pensava e escrevia estas palavras que vos falo, me veio à mente uma das frases mais lindas do apóstolo Paulo. Depois de muito trabalhar para o Senhor, Paulo declarou de forma jubilosa: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e eu creio que o irmão José Carlos poderia repeti-la tranquilamente. Eu encerro dizendo as mesmas palavras que enviei para a irmã Natalice quando ela me avisou do falecimento do Zé. Oramos, suplicamos, mas acima de tudo foi feita a vontade de Deus. A vontade de Deus prevaleceu. E todos sabemos que a vontade dele é e sempre será boa, perfeita e agradável, mesmo enquanto aqui nesse mundo a gente não entenda. Um grande beijo meu e da Lúcia a você, Natalice, ao Guilherme, a Gigi, e nós seguimos orando daqui por vocês. Amém? Um grande beijo. Deus os abençoe. Hoje eu gostaria de agradecer a Deus pela vida do José Carlos. Ele partiu, está com o Senhor, e eu me alegro por poder ter mantido uma amizade de 20 anos. Nesse período, o José Carlos, ele participou de quase tudo do nosso ministério. Ele esteve conosco em todos os campos missionários que nós trabalhamos. Ele esteve na Argentina, esteve no México, esteve aqui nos Estados Unidos umas 3 vezes. Trabalhou conosco, ele e a Natalice, cortando cabelo, visitando casa, fazendo culto. Ele esteve conosco nos campos missionários lá em Alagoas, do Sertão, nos ajudou na construção da igreja, deu cheque pedatado para comprar material. Fizemos várias loucuras juntos, por fé. E ele sempre foi participativo no nosso ministério. Preparou o banner das nossas campanhas, os cofrinhos das nossas campanhas, preparava o vídeo que nós utilizávamos, material de publicidade do nosso ministério. Ele teve uma participação intensa na nossa vida ministerial. Foi a contribuição que ele deu para o reino, forte, bastante. Trabalhou na ZBF lá no Nordeste, montou toda a estrutura da fundação que nós precisávamos de madeira, e cuidava por 15 dias trabalhando, mais de 15 dias. Também ele sempre foi uma pessoa que esteve de prontidão. O Zé Carlos sempre esteve de prontidão. A gente nunca precisou do Zé Carlos para ele dizer não. Ele sempre esteve disposto a ajudar, gastava horas montando nossos vídeos. Como nós éramos amigos, nós tivemos muito tempo de convivência juntos. Fui muitas vezes na chácara deles, tivemos muito arranca-rabos e sempre chegamos a um denominador comum, sempre nos ajustamos. O Zé Carlos faz muita diferença para nós, faz muita falta para nós. Nós perdemos um grande irmão, um grande amigo. Ele deixou um grande legado no nosso ponto de vista. E isso que fique para você, os netos do Zé Carlos, para a posteridade do Zé Carlos. Ele serviu ao Senhor, ele amava o Senhor e agora está com o Senhor lá no céu.
Estamos caminhando para o fim e nós iniciamos este culto lembrando aquilo que Jesus prometeu, ou que Paulo fala a respeito da ressurreição. Eu queria lembrar agora duas palavras que o próprio Jesus falou. Quando ele começa a falar sobre ser o bom pastor e o rebanho que ele tem, ele diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Este Jesus que, quando estava no mundo, disse estas palavras, porque informava aos seus discípulos que ele deveria enfrentar a morte, para depois ressurgir. E quando ele ressurge e se apresenta a João, ele diz assim, já ressurreto, glorificado, vencedor sobre todas as coisas, ele diz assim: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus é aquele que prometeu, que informou que estava doando a sua vida espontaneamente para retomá-la, prometeu que tinha poder para fazer isso, e depois ele se apresenta a estes mesmos apóstolos, ou a este apóstolo que ouviu essa primeira palavra, para dizer: eu sou aquele que prometeu e que tem as chaves da morte e do Hades, eu tenho autoridade sobre a vida e sobre a morte, e é por isso que a promessa de vida eterna nos é dada e nos é garantida, porque Jesus tem este poder. Foi ele que venceu a morte, como disse o apóstolo Paulo, ele ressuscitou. E é isso que dá sentido à nossa vida e enfrentar as dificuldades, as lutas e este momento de dor. Sabemos que a morte não é o fim, porque o nosso Senhor venceu a morte, se tornou o primogênito da ressurreição, as primícias, os primeiros. E nós, e aqueles que dormem no Senhor, vão experimentar esta mesma promessa. Eu quero terminar lembrando também o que a palavra de Deus diz a todos nós. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Nós vamos nos reencontrar com José Carlos e especialmente com o nosso Senhor. Foi nesta fé que José Carlos viveu e morreu. Aprove ao Senhor dar-lhe o privilégio de, nos últimos momentos da sua jornada nesta terra, fazer aquilo que ele mais amava, que era evangelizar, que era distribuir a palavra de Deus, e ele fez isso com afinco, com insistência, deixando este exemplo para todos nós. Nós estamos reunidos aqui porque podemos crer na vida eterna que há em Cristo Jesus. Eu só tenho uma palavra para dizer. Muito obrigado pelo pastor Edivaldo, todos esses pastores que nos pastorearam. Nem sei se eu vou conseguir
Mas tudo aquilo que nós aprendemos por esses lugares que a gente passou, que eles nos disciplinaram, nos ensinaram, e que eu sou muito grata. Sou muito grata à minha igreja, que me ajudou financeiramente nesse momento tão difícil. Foi a minha igreja que permitiu que eu ficasse com meu marido todo esse tempo. Obrigada, muito obrigada, igreja. Obrigada porque me ajudou financeiramente. E eu pude ficar em paz. Ficar em paz. Obrigada, meus irmãos que eram da nossa igreja e que também nos ajudaram. Nos ajudaram com as orações. Eu nem sei como eu estou aqui, gente, em pé. Eu falei, a médica falou, os médicos do Samaritano falaram assim, ficaram todo em volta de mim, porque eu estava muito em cima. Tudo isso que a minha sogra tá com ele agora, eu ficava assim. Eu entendo muito bem o que ela está passando. Eu ficava em cima dele. Às vezes os médicos falavam, calma, não fica tão em cima. E aí eles ficaram com muito medo na hora que desse a notícia. Mas eu lembrei, sabe do quê? Do rei Davi. Quando ele recebeu a notícia que o filho... Ele pediu. Quando eu soube que meu marido havia sido morto, tinha morrido, no último momento, eu ainda pedi para Deus ressuscitar ele, que eu sabia que ele poderia fazer isso. Só que ele achou melhor levá-lo. E aí eu respeitei, eu aceitei. E aí aquela paz veio no meu coração, eu falei para os médicos, gente, doutor, eu tô me sentindo uma paz que eu achei que eu não sei, até agora eu estou tranquila. Eu não sei como que eu vou estar amanhã, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus vai mover vocês para me ajudar. E eu vou estar contando com a ajuda de vocês, viu, gente? Muito obrigada. Eu não posso nem citar nomes aqui, porque muitos de vocês me ajudaram muito com oração. Clamamos para Deus, mas Ele achou melhor levar para Ele. Igual Ele fez com Enoque. Meu marido era uma pessoa... de poucos amigos, porque ele falava a verdade, ele falava tudo que estava ali no coração dele, mas era uma pessoa incrível, e eu amo ele. Obrigado, muito obrigado, só tenho que agradecer. Obrigado, pastor, Deus te abençoe por isso, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Nós vamos orar, encerrando esse tempo. E aí os irmãos que quiserem poderão ainda ter esse tempo de despedida, até que às 13 horas, então, é a saída. Obrigado, gente. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Deus querido, a Tua palavra diz que nós recebemos uma viva esperança em nosso coração. E nós te agradecemos, ó Deus, porque ela realiza a Tua vontade em nosso coração para estes tempos, ó Deus. Quando o vale da sombra da morte se aproxima de nós, nós podemos ter a certeza da Tua companhia, do Teu cajado, da Tua vara a nos consolar, ó Deus. Podemos ter a certeza, ó Deus, de que bondade e misericórdia nos seguirão, nos acompanharão para todo sempre. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Jesus entrou na estrada do José Carlos e o derrubou e o conquistou, ó Deus, e o salvou para si. Nós te agradecemos, ó Deus, porque em momento algum houve qualquer rastro de dúvida em seu coração de que o seu Senhor e Salvador estava tomando conta de sua vida. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Teu Santo Espírito ministra esta verdade em nosso coração e traz o conforto e o consolo, realiza essa maravilhosa tarefa de nos consolar e confortar. Ó Deus querido, continua a nos dirigir e completa a obra que o Senhor está realizando e continuará realizando pelo testemunho que o Teu servo
deixou em tantas vidas, em tantos lugares por onde passou. Ó Deus querido, guarda, vai à frente, por trás, coloca a tua boa mão, ó Deus, sobre a Natalice, Guilherme, a Giovana e os familiares do José Carlos, ó Deus. Que eles sintam, ó Deus, o teu cuidado sobre as suas vidas. E, ó Deus querido, ajuda-nos a ser este povo da esperança, que compartilha, ó Deus, o sobrenatural, o milagre do teu amor sobre a nossa vida. Nós oramos, ó Deus, gratos por tudo que vivemos e que ainda viveremos junto a Ti e ao José Carlos. No nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Deus abençoe a todos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade